Senhor presidente, a mesa e demais colegas que a integram, meus queridos amigos paraguaios e demais processualistas de outras nações latino-americanas. Por dois motivos, vou falar a vocês em português. Primeiro, porque tenho certeza que se fosse falar em espanhol, vocês com certeza me entenderiam pior do que ao ouvir o português. Vou falar de uma forma pausada, mesmo porque, como tem se dito esta tarde, aqui neste congresso, nós somos uma única nação, a nação latino-americana. Então é necessário que nós nos entendamos, nós possamos conversar e trabalhar em benefício da comunidade. O tema que me foi dado à escolha, como foi anunciado, versa sobre a congruência processual como regra de uma sentença imparcial. A minha exposição, de forma concisa, bem concisa, está dividida em dois tópicos. O primeiro, pertinente ao processo, a segunda, a sentença, e, finalmente, o acoplamento entre o princípio da congruência e a força ou a eficácia da sentença proferida. Tenho certeza absoluta que muita coisa que irei dizer hoje a vocês já é sapiência antiga. Porém, para estabelecer um encaminhamento sequencial daquilo que pretendo comunicar aos colegas, vou abordar esses temas. Nos primórdios da humanidade, cabia ao indivíduo, à pessoa humana, reagir e fazer a defesa dos seus próprios direitos, reagindo, repito, à agressão. Paulatinamente, à medida que a sociedade foi se cristalizando, o poder diretivo desta comunidade chegou à conclusão de que, se permanecesse esta situação de justiça pelas próprias mãos, a vida em sociedade seria praticamente impossível. Em constatando isto, o grupo diretivo paulatinamente foi retirando do indivíduo, da pessoa, o direito individual, pessoal de fazer justiça pelas próprias mãos, até chegarmos ao estado moderno em que esta aplicação da lei, esta justiça, constitui um monopólio do Estado. Em sendo monopólio do Estado, deveria o grupo diretivo dar meios às pessoas de levar os seus problemas à apreciação deste poder judiciário, porque ele não poderia fazer justiça pelas próprias mãos. Daí criou-se o denominado direito de ação. O que seria o direito de ação? O direito de solicitar do Estado a prestação judicial. A ação visa a jurisdição. Teríamos então de criar novos para chegarmos, iniciarmos e chegarmos à prestação jurisdicional. Surgiu então daí a ideia de processo. São os três institutos básicos do direito processual: jurisdição, ação e processo. Jurisdição é o poder do Estado de fazer justiça. A ação, o direito subjetivo de solicitar do Estado essa prestação jurisdicional. E o processo como sendo o método, o meio pelo qual nós, ou a pessoa, obtém essa prestação judicial. Como a ação
e a jurisdição, o processo também está calcado em princípios, que nós denominamos de princípios fundamentais. Esses princípios, a enumeração desses princípios, varia de pessoa a pessoa, de processualista a processualista, de Estado a Estado. De modo que eu vou pedir licença, pedir vênia a vocês, para destacar alguns princípios fundamentais que, no meu sentido e na legislação do meu país, constituem substrato da garantia processual. O primeiro deles, o princípio da iniciativa da parte. O processo só se instaura mediante provocação, e essa provocação é a propositiva da ação. O juiz não pode, de ofício, instaurar a relação processual. Ele tem que solicitar, ele tem que ser provocado, ele tem que provocar a relação. Princípio da congruência ou dispositivo, que nós falamos mais detidamente ao final. Aquele pelo qual estabelece que os litigantes é que delimitam o campo da litígio. Autor e réu que estabelece os limites, os parâmetros daquilo que deve ser discutido. O juiz não pode ampliar, não pode reduzir e nem pode decidir quanto aquilo que as partes consideraram juízo. Princípio do contraditório, ninguém pode ser condenado sem ter tido a oportunidade de se defender. Princípio da isonomia, no processo, todos são iguais. Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. No processo, ao ingressar, a pessoa humana ou a pessoa jurídica deixam de ser essa pessoa jurídica e essa pessoa humana, convertendo-se na denominada parte. No processo, as partes, autor e réu, têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres. Princípio da ampla defesa. Ninguém pode ser condenado, repito, sem a oportunidade de apresentar defesa. Princípio do processo legal. Ninguém pode ser condenado sem ser por meio de um processo constitucional e devidamente adequado. Princípio da eventualidade ou da preclusão. O processo caminha através de atos. E esses atos têm que ser praticados em prazos estabelecidos em lei, sob pena de, ele não sendo praticado, a parte que deixou de praticá-lo não mais poder repeti-lo. Princípio da publicidade. O processo é público. Somente em casos excepcionais poderá ocorrer em segredo de justiça. Princípio da oralidade. No processo devemos, tanto quanto possível, praticar mais atos orais do que atos escritos. Com isso, obtém-se uma concentração, a oportunidade da prática de vários atos em um momento processual. Evidentemente que há a possibilidade de processo sem escrita, mas a escrita não deve ser o principal da composição desse instrumento. Princípio da motivação da sentença. O juiz tem que dizer quais são os fatos, ou quais foram os fatos, e quais são os fundamentos jurídicos pelos quais ele decide, pela procedência ou pela improcedência da demanda. O autor, quando vai ao juízo, tem que explicar o que ele pretende. O réu, quando está em juízo, é chamado, ele comparece e diz quais são os argumentos, por que ele está resistindo à pretensão do autor. Da mesma forma, o juiz, como integrante da relação processual, ele tem dever de dizer por que ele decidiu, de forma A ou de forma B. Princípio do grau de jurisdição. Devemos ter um sistema em que haja um órgão superior com competência para rever as decisões de um órgão inferior. Tendo em vista que o órgão está rígido. E ninguém concorda ou se satisfaz com a única decisão desfavorável. Princípio da função social do processo. É um princípio que se está sendo trabalhado em meu país
e que está trazendo consequências perigosas que eu vou abordar nas devidas instantes. O princípio da função social é aquele pelo qual o juiz tem que deixar de se sair do seu gabinete e se preocupar com as questões sociais, o que está se passando entre a população, para, com base nisso, decidir. É perigoso. Estabelecidos esses princípios processuais, nós verificamos que a ação visa provocar a jurisdição, que essa jurisdição se materializa através de um ato que se chama sentença. A sentença, como vocês sabem, é uma atividade interpretativa, é na realidade um silogismo entre a apresentação do direito do fato, o acasalamento do fato do direito, com a conclusão pela procedência ou por procedência. Nós temos como ato processual de solução de conflito, nós temos a sentença como órgão, pelo menos no meu país, como órgão materializador da manifestação do juiz monocrático, nós chamamos de juiz de direito. Acima do juiz monocrático, nós temos os tribunais. Os tribunais compostos por vários juízes mais experientes e cuja decisão é tirada de forma colegiada. Estabelecido isso, vamos ver, para encerrar essa pequena exposição, o que deve ser o princípio da congruência como regra a uma sentença imparcial. Diz isso a respeito, em primeiro lugar, porque, como eu disse no início, o princípio da congruência é aquele pelo qual as partes que delimitam o âmbito da demanda. O primeiro problema que nos surge é a respeito da posição que o juiz deve ter com base nesse princípio. O juiz tem que ter uma posição estática ou pode ter uma solução dinâmica, uma atividade dinâmica. Se ele tiver que simplesmente receber as petições e definir essas petições sem tomar nenhuma providência, sem não se manifestar a respeito da prova produzida, ele exerce uma posição estática.